E nessa noite eu quero convidar o homem de Deus que foi convidado pelo nosso pastor, que é o 12 Efraim, e queria que você celebrasse pela vida dele, aplaudisse no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Se você está vivo nesse lugar e a presença de Deus está sobre a sua vida, obrigado, meu irmão, graça e paz, que Deus nos abençoe grandemente. Você vai se pôr de pé mais uma vez nesta noite. Glória a Deus. Como leão, como guerreiro, como gadita, na presença de Deus, você vai bradar nesta noite. Você vai fazer 5 segundos de barulho aqui nesse lugar. Amém? Diga amém. Amém. Levante sua mão direita aos céus. O Senhor Jesus Cristo vai derramar algo sobre as nossas vidas nesse lugar. A presença dele vai vir tão grande que já está aqui, ela vai crescer, vai inundar. As águas vão dar nos artelhos, vai subir mais um pouco nos joelhos, na cintura, nos ombros, e vai chegar um ponto em que nós não vamos mais conseguir pisar, e nós vamos ter que nadar na presença do Senhor. Diga amém. Prepare aí. 1, 2, 3. Faça barulho nesse lugar. Oh! Mais forte, mais forte. É 5 segundos só. É 5 segundos. É 5 segundos. Oh! Glórias a Deus. Antes de começar, fique em pé mesmo. Eu preciso saber se você está me ouvindo bem. Estou me ouvindo bem? Diga amém. Deus, ele tem movido algo muito especial sobre nossas vidas aqui na MSR durante esses tempos, nós estamos em abril, né? Desde fevereiro. E Deus, ele tem algo especial para nós. Diga amém. Diga assim: Senhor, o que o Senhor tiver de especial para mim, me entregue. Já que você vai receber, faça assim com a sua mão. Fala assim: me entregue. Eu recebo. Em nome de Jesus. Deus, ele tem tocado algo no meu coração há muito tempo, semanas. E uma coisa ficava martelando na minha mente, no meu coração, uma palavra: chance. Diga comigo: chance. E essa palavra, ela vem ecoando na minha mente, no meu coração: chance. Uma palavra que associou junto com ela foi oportunidade. Aí eu fiquei oportunidade. E eu ficava chance e oportunidade. E Deus, ele preparou algo especial para nós nessa noite em relação a essas duas palavras: chance e oportunidade. Mediante isso, eu gostaria que você aproveitasse a chance e a oportunidade para nós adorarmos ao Senhor mais uma vez. E eu gostaria que você cantasse de toda a alma e todo o coração. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Cante. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Entregue a sua adoração a Ele. Se tiver que gritar, eu gritarei. Isso, entregue a sua adoração. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus.
seu coração. Diga assim: Senhor, eu preciso de mais uma chance. Diga assim: Senhor, eu preciso ser cheio da tua presença. Aleluia. Dê um aplauso bem gostoso a Jesus. Oh! Tome assento em nome de Jesus. Eu vou fazer um negócio aqui que o pessoal tem feito aqui na igreja, eu gostei, eu vou fazer. Prepara o outro microfone para mim, por favor. Eu gostaria que você preparasse a sua Bíblia. Lá em Lucas capítulo 15. Prepara aí. Glória a Deus. Cadê o outro microfone? Eu quero o microfone principal. Não pegue nenhum microfone aqui de cima não, tá? Tem microfone principal lá. A igreja, nós estamos em processo de alinhamento, né? Nós estamos nos alinhando, sim ou não? E muitas coisas estão sendo alinhadas aqui na igreja, em relação da parte técnica, em relação da estrutura, que nós fizemos a parte da entrada da igreja, ajeitamos, graças a Deus, estamos ajeitando, né? E Deus, ele está nos dando um entendimento para que nós possamos ajeitar esses pequenos detalhes. Diga amém. Glória a Deus. Preparou o microfone? Esse microfone precisa estar sempre à disposição, tá? Prepararam aí? Lucas capítulo 15, versículo 11. É uma passagem bíblica muito conhecida. Mas, antes de começar, alguém auxilia a Júlia, por favor? Que ela vai ter que ir para lá agora. Auxilia ela aí, Raquel Cardoso, por favor. Vai lá com ela lá, ajuda lá, ela rapidinho lá. Sabe, e Deus ele tem nos dado sabedoria para que nós possamos fazer esses ajustes aqui na igreja. Por quê? Nós somos príncipes e princesas do Senhor, diga amém. Então nós precisamos ter o melhor, sim ou não? Nós precisamos estar organizados, sim ou não? Porque isso é estrutura, né? Para quem entende de construção sabe que a fundação ela tem que ser bem reforçada, ela tem que ser bem estruturada. Amém? Segura esse microfone aí, por favor. Antes de começar a ministração, eu vou pedir para ela colocar um vídeo. Interessante esse vídeo, sabia? Vai conseguir colocar? Tu tem que tirar do olheiro que está. Aleluias. Isso. Agora arrasta para lá. Dá 2 cliques. Bem na figura mesmo. Esse vídeo, ele é um desenho animado, tá? E o meu filho, um dos gêmeos lá de casa, o que não vem, o João, dá 2 cliques em cima da imagem mesmo. Ele assiste muito esse. Ele é um desenho muito interessante. Já? Assistem aí, ó. Ai, bodes. Presta atenção. Assiste esse desenho. Aqui não tem soltar mais, está cantando muito ruim. Está cantando ruim demais. O que estão jogando nele? Droga. Quantos entenderam esse vídeo aí? Deixa aí, calma aí. Deixa aí, não para não. Acabou, obrigado. Vamos dar um aplauso a Jesus. Você sabe o que é interessante? Os meus bebês, eles assistem esses desenhos lá. O João, principalmente. Para quem não sabe, o João, ele tem ele tem autismo, tá? O nível de grau de autismo dele é 3, suporte 3. E ele assiste muito esse desenho. E um dia eu estava assistindo com ele, como eu sempre assisto com eles, né?
Vocês lembram que eu falei que Deus colocou essa palavra no meu coração há muito tempo? Isso faz muito tempo que eu assisti esse vídeo com ele, tá? E eu fiquei olhando, observando. Você entendeu o que aconteceu ali naquele lugar? Ali com ele? Ele foi cantar, mas ele não cantava bem. E com isso as pessoas começaram a jogar fruta nele. Frutas, brá. Aí ele ficou chateado, ficou triste, mas ele teve uma ideia, ele foi vender suco natural. Ou seja, de algo que deu errado na vida dele, ele pegou e transformou em algo que fosse dar certo. Diga amém. Ou seja, não conseguiu fechar não? Meu Deus, diga esse cabo aí então, ele tenta fechar. E o que me chamou a atenção é que o que poderia ter frustrado a conquista dele, que era ser um grande cantor, conseguiu? Amém. Um grande cantor, não conseguiu, não deu certo. Daí, lembra que eu te ensinei para clicar lá, botão direito, fechou? Amém. Vamos dar um aplauso pela vida das meninas. Mais forte, mais forte. Elas estão sendo treinadas, tá, gente? Elas estão apenas alguns meses aí sendo treinadas aí para a parte técnica da igreja. E eu assistindo com ele, eu observei isso daí. Que o desenhozinho podia ter saído brabo, chateado e ter saído embora, mas ele aproveitou a oportunidade. Diga chance. Oportunidade. Ele teve as duas, chance e oportunidade. Algo que deu errado, que parecia ser frustração, acabou se dando certo, e ele se tornou ali um vendedor ali de sucesso, ali, pelo que se pareceu. Amém? Quem é que vai ler para mim em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32? Uma parábola bem conhecida. Levante a mão assim, quem é que vai ler? Eita, não brigue, tá? Por favor. Só escolha alguém. Levante a mão, quem é que quer ler? Ninguém quer ler? Todo mundo quer ler? Você tem um microfone, tá? A Cardoso? Obrigado. Leia para nós, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 32. Do 11 ao 32. 15, do 11 ao 32. Prometo para vocês que eu não vou demorar muito, tá? Versículo 11 diz: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali com porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser mais chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos seus empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam
e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? E o empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, e o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então seu pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Diga amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído, Senhor, através da tua palavra. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nos dar entendimento para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, para que o que o Senhor quer nos entregar. E desde já, Senhor, nós recebemos tudo que o Senhor tem para nos entregar, tanto para os irmãos quanto para mim. Deus, pois assim eu aprendo também, e assim, Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Quero te pedir que o Senhor venha nos conduzir nesta noite, e que o Senhor venha sempre nos abençoando com a presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se assim todos concordam comigo, digo amém e dê um aplauso ao Senhor. Diga comigo, segunda chance. Vou explicar para você o significado de chance. Na língua portuguesa, esse substantivo permanece no singular. Por exemplo, fumante tem mais chance de ter bronquite e câncer no pulmão, diga sim ou não. A palavra chance é um empréstimo do francês, cujo significado é algo como possibilidade ou probabilidade de que alguma coisa, sobretudo um acontecimento feliz, se produz sobre favorável. Amém? Quando nós falamos sobre segunda chance, e quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, me veio inúmeros personagens da Bíblia que tiveram a segunda chance. Eu pergunto a você, alguém consegue me dizer um personagem que teve uma segunda chance? Diga aí um personagem que teve segunda chance na Bíblia. Jonas. Ouvi Adão. Adão. Pedro. Quem? Ana. Paulo. Quem mais? Daniel. Ó, boa. Vai outro. Davi. Davi teve um monte de chance. Davi teve bastante chance, ó. O homem conhecido segundo o coração de Deus. Já acabou? Mas se você for parar para pensar, a maioria dos personagens da Bíblia, Abraão, quem mais? Moisés. Todos esses personagens tiveram uma segunda chance, por quê? Em algum momento eles erraram. E erraram feio. Daí, se ajoelharam, se prostraram e pediram perdão a Deus. Por exemplo, Adão. Quando Deus ele construiu o mundo, fez o mundo,
criou os animais, criou tudo, aí chamou o Espírito Santo de Jesus e falou, agora façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Quando ele terminou de fazer o homem, que deu o sopro de vida para ele, qual foi, depois que Deus apresentou o jardim para Adão, o que foi que Deus falou para Adão? De todas as frutas, tu pode comer, o que tu quiser, mas tem uma árvore que você não pode comer do fruto dela. Aí o que acontece? Passou tempo, passou ano, aí passou uns dias, não sei quanto tempo passou. Deus olhou, rapaz, o homem está muito só, vamos fazer uma auxiliadora para ele. Fizeram a auxiliadora para o Adão. Passando o tempo, tem muita gente que fala que foram semanas, mas gente, eu já li pesquisa de teólogos que falaram que foram milênios que eles viveram no jardim. Se você for pesquisar bem a fundo o assunto, você vai entender isso. Mas eu não quero entrar a profundo nisso aí. Mas, enfim, os dois comeram ou não comeram o fruto? Sim ou não? E lá no livro de Gênesis, Deus, ele amaldiçoa tudo, amaldiçoa a terra, amaldiçoa a mulher, amaldiçoa tal, e chegou com o homem, e falou que o homem tinha que trabalhar com o suor dele, ia ter que tirar alimento. Mas me diga uma coisa, Deus deu ou não deu uma ordem a Adão? Sim ou não? Então, quando Adão comeu a fruta lá do que era proibida, o que era para Deus ter feito? Adão, infelizmente, acabou para ti, já era, CPF cancelado com sucesso, vai, bola para o céu. Pá! Mas não, o que foi que Deus fez? Diga comigo, chance. Deus deu mais uma chance para Adão e Eva, né? E que chance para Eva, hein? Terás filho com dor, não sei o que, tá aí. Ela vai ter agora. Falar que nem um pastor, né? Eu não vou falar porque daqui a pouco a gente tem que ter cuidado com as palavras, que daqui a pouco vai estar na internet, né? Então, mas Deus, ele deu a chance tanto para o homem como para a mulher, diga amém. E mediante a palavra chance e oportunidade, que significa, a oportunidade é o substantivo feminino, né? Que significa qualidade, caráter de que é oportuno, ocasião, circunstância oportuna, favorável para a realização de algo desejável. Por exemplo, a pessoa esperou muito para comemorar. Eu estou esperando alguns meses para comemorar, né? Que eu com a minha esposa, nós vamos logo em nome de Jesus, nós vamos estar quitando uma bênção na nossa vida aí. Eu vou comemorar muito e eu estou esperando a oportunidade para comemorar. Diga amém. E assim você vai comemorar, ter oportunidade para comemorar grandes conquistas que você que Deus vai derramar sobre a sua vida. Diga amém. Se você acha que é só isso que Deus tem para nós, você está muito enganado. Se você acha que é só isso, tire da sua cabeça, porque Deus, ele tem muitas coisas reservadas para nós. Diga amém. Uma boa casa, diga amém. Uma boa estabilidade financeira, diga amém. Você vai ter também um bom carro, diga amém. Um bom transporte, diga amém. Sabe, isso são coisas que a Luana estava falando aqui, que infelizmente a gente vive preso ao dinheiro. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que ter cuidado sim, para nós não deixarmos o dinheiro nos controlar, mas nós controlarmos o dinheiro, diga amém. Aí eu lhe pergunto, você é fiel no pouco? Não me responda, tá? Mas se você for fiel ao pouco, Deus ele vai lhe colocar sobre o muito, diga amém. Deus ele vai dar uma chance para você viver o sobrenatural, diga amém. A prosperidade que eu sempre costumo de falar aqui na igreja, não é só prosperidade financeira, é prosperidade intelectual, é prosperidade espiritual, e prosperidade financeira, prosperidade no seu casamento, prosperidade com os seus filhos, tudo isso é prosperidade. Você sabe qual é a maior riqueza que nós temos? É a nossa família. Gente, uma das maiores riquezas que eu tenho é a minha família. A gente ser acordado pelo Faizinho, né, que está aqui, todo dia de manhã ele me acorda, papai, eu posso ir para a sala? Eu falei, vai meu filho, vai lá, brinca lá na sala. Essa é uma riqueza muito grande, é a nossa família. Então, a prosperidade, muita gente pensa que só é dinheiro, mas não é só dinheiro. Tire isso da sua cabeça que não é só dinheiro. A prosperidade, elas são muitas coisas, como eu já falei agora aqui para vocês. E Deus, ele vai nos dar essa chance de nós vivermos essa riqueza sobre nossas vidas, diga amém. Sabe, e a história do filho pródigo é um dos exemplos
que nós devemos seguir, ou que a Bíblia nos ensina através da Bíblia ele nos ensina. Porque o filho pródigo, ele tinha tudo ali, ele tinha uma chance de viver a vida dele rico pro resto da vida, enfim, o pai dele era muito rico. Subiu a cabeça dele de que ele precisava sair. Não tem quando você está no bom e no melhor, e de repente o diabo ele lança uma seta e fala, pá, aqui não tá bom não, vai para outro canto, ou sai dessa. É seta, como diz o pessoal, chuta que é laço, né? Tem que ter cuidado com as coisas que vêm na nossa mente. É por isso que existe o Efésios 6:10, sim ou não? Que nós temos que o papai estava ensinando aqui no domingo retrasado, sobre Efésios 6:10, sobre que nós devemos que nos vestir das armaduras de Deus, capacete, couraça, cinto, calçado, escudo, espada. Está lá em Efésios 6:10. Leia lá que você vai ver. Nós temos que cingir o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito com as armaduras de Deus. Diga amém. Porque quando o inimigo ele lança a seta, pá, aí chega aqui, não atinge a nossa mente, nem nosso coração, porque nós estamos cingidos das armaduras de Deus. Diga amém. E Deus ele sempre está nos dando uma chance, sempre está nos dando uma oportunidade. E o filho, esse que saiu da casa do pai, ele foi tingido por essa seta maligna, para ele sair da casa dele. Amém? E sabe, nós temos outros personagens também que tiveram segunda chance, que eu destaquei aqui, que é o filho pródigo, o Jonas. O Jonas, lá em Jonas capítulo 1, versículo 3, de Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jobe, eu quero ler de longe, mas parece que a minha vista está embaçando, eu vou ter que encostar aqui, tá? Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nela para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quantos conhecem a história do Jonas? Creio que todo mundo, né? Jonas, Deus falou para ele, vai para Nínive e prega a minha palavra. O que foi que Jonas fez? Foi para um local totalmente oposto. Aí Deus pegou, não fez nada mais, nada menos, fez vir uma tempestade, balançou o barco, os marinheiros estavam desesperados, lançando tudo ao mar, jogando tudo fora, e de repente, Jonas é acordado lá por um dos marinheiros, e pedindo para ele orar ao Senhor e tal, e vocês conhecem a história. E Jonas falou, opa, peraí, é eu, pode me jogar. Jogou Jonas, e Jonas na barriga de um grande peixe. Eu não vou dizer que é uma baleia, tá? Porque naquela época existiam enormes peixes. Muitas pessoas associam, porque hoje o maior peixe que nós temos qual é? A baleia. Mas naquela época eu não sei se era baleia, tá? Eu não vou falar baleia que de repente posso estar falando errado. Mas eu vou dizer, a Bíblia relata que é um grande peixe. E outra coisa, se a Bíblia fala que é grande, então é porque é grande. Se você estiver lendo a Bíblia e a Bíblia falar assim, e tinha, por exemplo, a rainha Esther, que era de grande beleza, ou que era muito bonita, então acredite, a rainha Esther era muito bonita. Quando a Bíblia falar que entre uma cidade e outra era muito distante, pode acreditar, é muito distante. Então se a Bíblia fala que o peixe era grande, ele era grande. E Jonas foi engolido por esse peixe. E lá dentro do peixe, ele orando ao Senhor, o Senhor pegou e deu uma segunda oportunidade para ele ir fazer o id que ele tinha mandado ele fazer. Não mandou ele fugir, mandou ele pregar a palavra, sim ou não? Então Deus deu uma segunda chance para Jonas. Ruth, quantos lembram de Ruth? A Ruth, quando o esposo dela faleceu, a sogra falou assim, agora pega suas malinhas de cuia, e vai procurar outro marido, porque eu não tenho mais filho para te dar, porque os que eu tinha já morreram. Aí a Ruth falou o quê? Não, eu estou com a senhora, eu vou com a senhora e eu vou até onde a senhora for. Está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 ao 17, que conta essa história. Sansão teve ou não teve uma segunda chance? Quando Sansão se achava que nada podia abalar, e quando ele contou o que não era para ele ter falado para Dalila, ela foi lá, avisou os inimigos de Sansão, e foram lá raspar a cabeça. Sabe, Deus ele tem preparado muita coisa para nós. Nós não temos nem noção de quantas coisas Deus está preparado para nós. Agora,
nós temos que ter cuidado para quem nós falamos, o que nós estamos pedindo para Deus. Diga sim ou não. Porque para ajudar você, as pessoas não lhe ajudam, não. Agora, para te jogar para baixo, para dizer que não vai dar certo, para dizer que não vai, para dizer que não é para você ir porque não vai dar certo, tem um monte lá fora. Sim ou não? Então, quando você estiver lá na sua faculdade, que você estiver estudando, e alguém falar para você, rapaz, eu já fiz isso aí, já fiz pedagogia, gostei não, por isso que eu fui para outra área, porque eu não gostei disso. Essas pessoas, elas são conhecidas como roubadores de sonho. Diga comigo, roubador de sonho. Levante sua mão direita. Diga assim, em nome de Jesus, todos os roubadores de sonho que tentarem vir contra mim, cairão por terra. Em nome de Jesus. Diga mais forte, diga em nome de Jesus. E dê um aplauso para selar essa palavra. Mais forte. Sansão se achava o fortão, bem forte. Ele era, realmente ele era. Ele era muito forte para pegar a porta lá da entrada do reino lá e carregar e lançar, jogar lá em cima da montanha e carregar como se estivesse carregando uma caixa de isopor vazia. Ele era muito forte. Quando Sansão estava lá, depois que rasparam a cabeça dele, que ele perdeu as forças, o Espírito Santo se retirou dele, ele estava lá preso, ele fez uma oração, pedindo ao Senhor, no desespero dele, estava cego, fazendo trabalho de burro, moendo. Sim ou não? A Bíblia fala, lá em Juízes capítulo 15, versículo 19, então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chama-se aquele lugar em Acore até ao dia de hoje. Ou seja, quando Sansão bebeu aquela água, ele foi lá e foi quando ele destruiu aquele lugar e muitos deles morreram, e inclusive Sansão. Diga amém. Sabe, Deus ele tem nos levado a ter cuidado. Eu particularmente tenho muito cuidado com o que eu falo. Lá no trabalho eu tenho muito cuidado das coisas que eu falo da minha família, das coisas que eu falo de sonhos. Como eu falei para vocês, existem roubadores de sonho. E Deus ele sempre nos dá a chance de conquistar algo. Sempre nos dá a chance de conquistar algo. Sempre. Agora é claro que nós temos que permanecer firmes e fiéis. Diga amém. Diga assim, Senhor, eu preciso de uma segunda chance. Voltando lá ao filho pródigo, como todos nós conhecemos, ele pegou o dinheiro e ele foi embora. Diga comigo, foi embora. Diga comigo, foi embora. O pai dele era um homem muito rico. Ele foi para outra cidade. Só que teve um detalhe. Lá onde ele estava esbanjando dinheiro, estava gastando dinheiro. E quando chegou um tempo que naquela cidade, naquela região que nós lemos agora há pouco, veio momentos de quê? De fome. Ou seja, digamos que as coisas ficaram escassas naquele lugar. E ele foi aos campos procurar emprego. E como todos sabem, o filho pródigo estava trabalhando em uma fazenda cuidando de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer aquela comida que era lançada aos porcos de tanta fome. E Deus trouxe a lembrança dele lá, de que ele tinha um pai rico. E na Bíblia relata, como nós lemos, ele ficava lembrando e falava assim, Senhor, os empregados do meu pai, eles têm comidas fartas, não falta nada, e eu estou aqui. Senhor, eu vou voltar lá para o meu pai, e vou chegar com ele, e vou falar assim, Pai, eu pequei contra ti, não sou nem digno, contra o Senhor, contra Deus eu pequei, mas deixa eu ser pelo menos um empregado seu. Isso ele estava pensando, mas mal ele sabia que o pai dele já estava esperando ele lá. Quando ele chegou naquele local, que ele estava chegando, o pai dele avistou de longe, e saiu correndo, abraçou o filho dele, e tudo aquilo que ele imaginou de falar para o pai, que ele queria falar, o pai dele falou aos empregados, tragam vértice nova,
traga o calçado, mate um novilho gordo. Não foi um novilho qual, foi um gordo, porque naquela época eles engordavam os novilhos, os animais, para comer em uma ocasião especial. Amém? E para aquele pai aquela era uma ocasião muito especial, porque o filho estava retornando e estava tendo uma segunda chance. Diga comigo, segunda chance. Deus, ele tem preparado algo para nós. Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Paulo recebeu a segunda chance e foi promovido à aceitação na comunidade cristã. Diga amém. Foi o que falaram aqui, Paulo. Paulo, matador de cristão. Quem ministrou foi o João. Foi na Rede Jovem ou foi no domingo? Na Rede Jovem, né? Na Rede Jovem ministrou sobre Paulo. É uma história muito interessante. Às vezes nós só sabemos a história, mas quando você lê a história, Deus, ele entrega algo especial para você. Quando você lê uma parábola na Bíblia, daí você leu 300 vezes, mas quando você lê, Deus entrega algo especial, porque a palavra dele, do Senhor, ela renova a cada manhã. Se quiser fazer um teste, faça, leia um versículo hoje, Deus vai lhe dar um entendimento. Leia esse mesmo versículo amanhã e Deus vai lhe dar um outro entendimento. Se todo dia você for ler aquele versículo por um ano, 365 vezes, aquele versículo vai ser 365 vezes de entendimento que Deus vai lhe dar diferente. Diga amém. O outro, Pedro. O que foi que falou Pedro? Pedro teve uma segunda chance, né? Jesus lhe disse que ele deveria perdoar 70 vezes 7. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 1. Mas a questão do Pedro já foi outra, de segunda chance, né? Porque ele negou Jesus, sim ou não? E todos sabem que na terceira vez o galo cantou. Quando o galo cantou, a Bíblia fala que ele se caiu em grande arrependimento. E assim, você sabia, nós seres humanos, nós não somos perfeitos. Nós vamos errar, sim ou não? Agora, nós como cristãos, nós temos que ter um entendimento, que é, errou, pecou, mas o meu caminho é com Jesus. É vir diante da cruz, se ajoelhar e falar, Senhor, eu pequei, eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda. Não precisa ser necessariamente na igreja, mas aonde você estiver, se você pecou, você tem que entender que nós temos Jesus. Diga amém. Jesus é um grande exemplo de segunda chance, porque nós, como a Bíblia fala, nós já estávamos condenados ao fogo do inferno, sim ou não? E o Pai lá no céu falou, quem há de ir pelos pequeninos lá da terra? Jesus se levantou e falou, eu vou. Aí Deus falou, meu filho, mas se tu for, tu vai passar por isso. Tu vai passar por isso. Vão te trair. Tu vai ser crucificado. Mas antes de tu ser crucificado, tu vai carregar uma cruz, que nem para ti era, para outro. O peso 2 vezes mais, 3 vezes mais. Vão colocar uma coroa de espinho em ti. Vão te chicotear, vão te bater muito. Jesus falou, eu vou. Porque eles merecem uma segunda chance. Porque se não fosse Jesus ter vindo, quantos conseguem imaginar como é que seria a terra hoje? Sem o amor de Jesus, como estava o mundo, cheio de bruxaria, cheio de pecado. Talvez, estava tipo como a cidade de Sodoma e Gomorra, as duas cidades. A Bíblia não relata a história de Sodoma e Gomorra? Aí Sodoma e Gomorra teve segunda chance? Não. Destruída. E está lá. O pastor foi em Jerusalém, ele passou lá pelo Mar Morto. Sodoma e Gomorra está lá. Não tiveram segunda chance. E a mulher que ainda olhou para trás, ainda virou estátua de sal, porque ela não queria a segunda chance. Tem pessoas que é assim, pessoas não querem a segunda chance. Nós temos que estar atento às coisas que acontecem no reino espiritual. Diga amém. Quando Jesus pagou o alto preço lá na cruz do Calvário, depois que ele começou a passar pelas provações, Satanás ficava rodeando Jesus. E aí, vamos ali no deserto, está no deserto, né? 40 dias, 40 noites. Quantos almoçaram hoje? Levante a mão.
Quantos almoçaram, comeram, fizeram a refeição? Eu só comi, eu acho que uns 3 pãozinhos de manhã. De lá para cá eu não comi mais nada. Eu estou com muita fome. Imagina Jesus, 40 dias e 40 noites. Jejuando e orando. Satanás chega lá perto de Jesus. E aí? Fome, né? Se eu que estou, é minha metáfora, tá? Falar que nem o pastor, como é que o pastor fala, amor? É alegoria, tá? E aí, não é o filho de Jesus? Outro, não é Jesus, né? Filho de Deus. Ah, Jesus, filho de Deus. Tu não tem um poder? Transforma. Tem nenhuma pedra aqui, né? Meu Deus. Vou achar uma pedra, achei. Aí, ó. Transforma essa pedra aqui em pão para ti, ó. E se Jesus não tivesse atento aos sinais espirituais, tô com fome, mano, sou filho de Deus. Opa! Essa pedra vai se tornar, mano, só vai, pá! Sacia a sede, a fome. Mas Jesus não caiu, não resistiu. A história disso aí está lá em Mateus capítulo 4, tá? Pode ler que está lá. Quando Jesus ele foi transportado pelo Espírito ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. Aí veio o tentador a ele, oferecendo pão. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, lê lá em Mateus capítulo 4, que está lá, escrito lá, bonitinho essa história. E Deus ele tem reservado algo para nós, muito importante. Nós temos que estar atentos aos sinais espirituais. Nós temos que estar atento também em relação às coisas que Satanás coloca na nossa frente. Porque se Satanás sabe que a sua fraqueza é prostituição, não fique pensando que ele vai colocar uma baranga ou um barango na sua frente, não. Não fique pensando nisso, não. Vai colocar uma princesa na sua frente. Estilo atriz de cinema. Toda trabalhada no botox. Chestinha, toda inteira, tanquinho. É assim. E da mesma forma as mulheres, tá? Não é só os homens, não. As mulheres, só a diferença da mulher para o homem é que os homens, quando vai passando uma mulher bonita, ele faz isso aqui, ó. A mulher não. A mulher ela tem uma visão de raio-x ultravioleta de 1 segundo. Você está pensando que a mulher faz isso aqui? A mulher vai andando aqui, ó. Esse aqui é um homem, tá? A mulher vai andando aqui, ó. Ela faz isso aqui, ó. Ela já olhou tudo, de ponta a ponta. Eu estou errado? Ela já olhou de ponta a ponta. Ela já viu o sapato que ele tá calçando, a calça, a camisa. Ela já olhou para os braços, já olhou para o cabelo, como está penteado. Ela olhou para a barba. Para a barba a mulher nem olha tanto. Mas o homem, sabe, lá no trabalho a gente tem uma dificuldade muito grande, porque, oh meu Deus do céu, os homens lá do trabalho, eles observam. Eu, quando vou fazer minha barba, eu faço com cuidado. Eu chamo a minha filha. Eu faço, minha filha, vem aqui rapidinho, vê se a minha barba está retinha aí, vê se está. Ela olha assim, que ela faz delineado, né? Ela olha assim, ela fala, falta tirar um pouquinho aqui. Eu vou lá e eu tiro. Porque homem é pior do que mulher, tá? Para fofocar, falar mal da vida dos outros. Ixi, olha a barba daquele cara toda torta. Não, mano, não sei o que. Nós temos que ter cuidado, tá? E a mulher, ela é assim. Tá? Nós temos que ter cuidado com os sinais espirituais. Não fique pensando que Deus vai colocar um barango na sua frente, tá, mulheres? Não vai colocar, não. Vai colocar não é nem Brad Pitt mais, né? Porque eu vi uma foto do Brad Pitt já está caído já, né? Vai colocar pronto, tá aí. Vai colocar um dorama na sua frente. Um japonesinho, um alto, bonito. Você está pensando que diabo ele joga limpo? Joga não. Então nós temos que ter cuidado, assim como se a sua fraqueza for dinheiro, ele vai dar oportunidade para você ganhar dinheiro. Vai, aposta, coloca milzão, tá pagando 5 vezes, mano, é 10 mil, 10x. Aí o cara vai lá e coloca, e perde o dinheiro, aí vai com o agiota, passa não sei quanto tempo pagando o agiota, se não pagar ainda corre o risco de pegar peia e talvez até morrer. Sim ou não? Então nós temos que ter cuidado, porque nem sempre Deus vai dar uma segunda chance para a gente, não. Porque às vezes a pessoa, Senhor, não me dá uma chance, mas aí a pessoa não pensa que Deus já deu 300 milhões de chance para ela.
Aí Deus, o nosso Deus, amém por isso, que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, e Ele sempre vai nos dar uma segunda chance. Você está aqui nessa noite, Deus está lhe dando uma chance. Quando já tiveram uma chance de vida, diga amém. Eu já tive uma chance de vida. Ou vocês acham que era para eu estar aqui? Era para eu ter morrido em 2022, quando eu fui assaltado, os caras me colocaram na mala do nosso carro. Você está pensando que é fácil? Você está na mira de bandido? Eu tenho 1,72 de altura, imagina a minha altura dentro da mala de um mob, todo encolhido. E eu orava naquela mala e eu falava assim, Senhor, me tira daqui, Pai. Me tira daqui desse lugar, Senhor. Me socorre. E eu orando assim, Senhor, me socorre. E os bandidos batendo. Bora, cara, fala assim no teu celular. E aí, bora, quem é esse fulano aqui? E tu respondendo e tu orando. Você está pensando que é fácil? Não é não. Deus, com o Espírito Santo, com a ajuda dele, foi me guiando e me livrou daquele lugar. Só eu sei que eu passei lá. Tá? O carro, tô nem aí, mano, leva. O carro tem GPS. Depois a gente procura. Deus nos dá outra oportunidade. Foi uma chance tão grande na minha vida, que quando eu cheguei na minha casa, minha esposa não viu, mas eu cheguei de madrugada. Correndo em delegacia, ajeitando uma coisa, correndo outra. Eu chorei. Não foi pouco não. Agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele me deu de estar vivo, de ter me livrado das mãos dos ladrões e salteadores. E aqui estou eu, ministrando a palavra e contando esse testemunho. Então nós temos que agradecer. Ou você acha que eu não agradeço? Fiquei traumatizado aí um bocado de meses. Minha esposa não sabe disso não, minha filha não sabe. Meu filho que está lá em casa também não sabe não. Mas eu trabalhava, quando eu trabalhava assim, ó, tremendo. Mas eu ia, porque o Senhor me deu uma segunda chance para continuar a vida. Porque se fosse pessoazinha de outra pessoa com a mente fraca, é por isso que nós temos que orar, Senhor, fortalece a minha mente, fortalece a minha mente, fortalece a minha mente. Porque se eu fosse outro de mente fraca, eu estaria em depressão, teria me jogado lá da ponte. E quando a ponte secou lá, que apareceu um monte de ossos lá, humano lá, era para estar lá no meio lá. Mas Deus me deu uma segunda chance para continuar. E mesmo tremendo, dirigindo um carro, e de um jeito ali, que só Deus sabe, Deus livrou, tirou isso de mim. E aqui estou eu, graças a Deus. Eu louvo muito a Deus por conta disso. Deus me deu a segunda chance. Deus está lhe dando uma segunda chance de você estar aqui na presença dEle. Não deixe essa chance passar. Sabe, eu tenho um outro testemunho meu. Quando eu fui para São Gabriel da Cachoeira, em 2005, servi para lá, eu pesava 53 quilos, imagina. Era só a orelha, mano. 53 quilos. Quando eu cheguei lá em São Gabriel da Cachoeira, o chefe lá perguntou, você tirou férias? Eu falei, não. Então, mês que vem você volta para Manaus e tira férias. Aí eu, tá bom. Voltei para Manaus. Quando eu voltei para Manaus, eu acho que nessa época o Fábio Mesquita, com a esposa dele, eles eram de lá já. Na época eles namoravam, eu conheci eles mais que o pastor, tá? Na época eles só namoravam. Ele, o Fábio com a Esté, o Wendel com a esposa dele, o Edson com a Denisa nem namorava ainda. Nós temos umas histórias aí. O João falou sobre a geração. Nós somos aquela geração lá, tá, gente? Os jovens, vocês são o futuro da igreja. Tá? Vocês são o futuro da igreja. Porque naquela época nós éramos jovens e hoje nós estamos aqui. Amém? Então obedeçam, façam tudo direitinho que vai dar certo, em nome de Jesus, diga amém. Porque nós encontramos nossos amigos, o pastor Fábio com a pastora Esther, eles têm um ministério. O pastor Wendel com a esposa dele tem um ministério Atos. E assim vai, muitos amigos nossos. E quando eu vim de São Gabriel da Cachoeira, meus amigos parece que esqueceram lá da igreja que nós éramos. Que rapaz, tu tá só o osso, tu tá só magro, né? Aí, só que não foi um nem dois, e foram muita gente, ficaram me enchendo o saco com aquilo. Quando eu voltei para São Gabriel da Cachoeira, eu sentei na minha cama, fiquei desse mesmo jeito aqui, ó. Eu falei, rapaz, esses caras parece que esqueceram que eu era magro.
mas não vou ficar assim não. No outro dia eu fui lá com o sargento, falei, sargento, é o seguinte, eu vejo que aqui na nossa companhia a gente tem uma academia, e essa academia ela está parada. O rapaz que cuida dela não cuida direito, deixa eu cuidar da academia e aproveitar e malhar um pouquinho. O sargento, não, beleza, pode ir. Eu aproveitei uma oportunidade, aproveitei uma chance. E quando eu voltei de São Gabriel da Cachoeira, 1 ano depois, eu voltei com 78 quilos, maromba forte. Graças a Deus que hoje ainda tenho um vestígio ainda, né? Voltei forte, né? Gordo, pessoal. Nossa, aí eu comprei um casaco que eu tenho até hoje lá em casa, né? 5º BIS, Batalhão de Infantaria de Selva. Aí o pessoal me abraça. Ei, cara, peraí. Tira aí. Ô, mano, tu tá forte. A coisa mudou, a história mudou. Deus me deu uma chance de mudar a minha história. Vocês entenderam? Senão hoje eu seria só a orelha de novo, né? Mas Deus, ele sempre com esse testemunho, com ele que nós aprendemos, Deus ele está sempre nos dando uma chance, sim ou não? Você consegue imaginar quantas chances Deus já lhe deu? Oportunidades Deus já lhe deu? Livramento Deus lhe deu? Se ponha de pé nessa noite em nome de Jesus. Preciso. E Deus sempre vai nos dar uma oportunidade, assim como o filho pródigo teve. Aí quando Deus lhe der uma oportunidade de crescimento espiritual, financeiro, intelectual, qualquer crescimento que for, sempre vai ter alguém que vai ficar que nem o irmão dele, chateado, vai ficar brabo. Por quê? Deus ele está abrindo um entendimento na nossa mente, tá? Para nós conquistarmos as coisas. Aqui na igreja, graças a Deus, eu tenho observado na nossa igreja, nós somos uma igreja universitária, temos inúmeros universitários aqui na igreja, tem uma doutorando, né? Que eu amo demais, que é minha esposa. E assim Deus vai nos dar um entendimento. Não sei porque Deus me fez lembrar isso agora, sobre estudo, mas Deus, Ele quer que nós sejamos uma igreja inteligente. Você não tá difícil de ir para uma faculdade, não consegue ir, faz uma EAD. Faz a distância. Viu, Luana? Deus está falando contigo, minha filha. Minha filha. Minha irmã. Deus, ele tem plantado na tua mente, tá na tua alma, no teu corpo, no teu espírito, sobre estudo, tá? Fazer uma faculdadezinha, administração. Deus, ele é conosco, ele nos dá capacidade, né? Deus, a igreja precisa. Ano que vem, em nome de Jesus, eu termino a minha. Deus vai me dar entendimento, vai me dar força, porque não é fácil não, mano. Mas vai me dar força, nós vamos estar aí. Cada um na sua área. Ensinar as criancinhas, aqui na igreja está se formando 3 pedagogos, né? Vai se formar 3 pedagogos. Nosso filho, graças a Deus, esse ano já se forma. Vai precisar de uma consultoria sobre biomedicina. Tem uma que está estudando aí. É isso, né? Biomedicina, né? Jovem, não pare. Que nem o pastor fala, né? Se eu soubesse que eu tinha que estudar antes para conquistar coisas maiores, porque com o estudo, as chances e a oportunidade, elas virão. Elas virão. Tá? Não espere você ficar que nem a gente velho para estudar, não. Aproveite agora que vocês são jovens. Deus está nos dando uma oportunidade, uma chance. Se você não consegue fazer sozinho, peça ajuda. Se não dá, peça ajuda. Você está longe dos caminhos do Senhor? A oportunidade é hoje aqui, ó. É de você chegar e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito de Ti. Amém? Que Deus ele possa cravar essa mensagem de chances e oportunidades em nossos corações, em nossa mente, para que quando aparecerem as oportunidades e as chances, nós possamos agarrar e não soltar mais. Fazer que nem Jacó. O quê? Te solto não, meu irmão. Eu vou te segurar aqui até tu me abençoar. Me solta, Jacó. Não solto. Eu já falei que eu não solto.
Isso tamanho início da noite. E de madrugada, e o Jacó não soltava o anjo. De manhã, Jacó já está amanhecendo, me solta. Não solto enquanto tu não me abençoar. Enquanto tu não entregar minha bênção, eu não te solto. Tá, pronto. A partir de hoje, tu não é mais Jacó, e sim Israel. E a promessa se cumpriu na vida dele, uma nação. Está aí Israel. As outras regiões não gostam de Israel, atacam, destroem, e guerra, e leva preso, leva escravo, e Deus vai lá e solta, e vai, e isso. Mas Deus sempre dá oportunidade para eles se erguerem. E Deus sempre vai nos dar oportunidade para nós nos erguermos também. Amém? De ti. Preciso, Senhor. Preciso do teu perdão. Erga sua voz e vai adorando ao Senhor. Preciso de ti. Te adoramos, Senhor, nesse lugar. Quebranta meu coração. Quebranta, Senhor. Como A coça anseia por águas, assim tenho sede. Diga, Rei. como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Isso, se entrega a Ele. Distante de ti, Senhor. Aproveite a Não oportunidade. posso viver. Aproveite essa chance que você está tendo Vale a pena de adorar Ele, de entregar o seu melhor. escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Aleluia. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Levante suas mãos nessa noite. Distante de ti, Senhor. Coloque uma mão sobre o seu coração. Essa noite Vale a pena. é uma noite que você tem uma segunda chance sobre a tua vida. Escuta o meu clamor. Se você quer nessa noite se reconciliar, aceitar a Jesus nessa noite, quero fazer esse convite para você vir aqui na frente para nós orarmos sobre você. Distante de ti, Senhor. Quantos levitas estão adorando? Se você sentir no coração de vir aqui na frente para receber uma oração, a segunda chance está aqui nessa noite. Jesus está aqui para te dar mais uma chance. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Me afastar de ti. E a escuridão procura me cegar. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo
escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Levante sua mão direita e diga assim aí: Senhor Jesus. Diga mais forte, diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma chance sobre a minha vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou uma pessoa falha e muitas das vezes eu tenho pecado diante da tua presença. Mas Senhor, nessa noite eu reconheço sobre uma chance sobre a minha vida. Diga assim: nessa noite escreve meu nome no livro da vida. Não permita que o inimigo venha roubar essa essência da minha vida. Diga assim: Senhor, faça morada na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Levante suas duas mãos nessa noite mais alto que você puder. Eu sei que muitos que estão aqui nessa noite já era para estar debaixo de 5 palmos. Quantos de nós o Senhor já nos livrou da morte? Mas nessa noite nós queremos orar sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque essa pessoa veio escutar essa palavra. Porque cada um de nós, Senhor, venha, Senhor, com que esta palavra ela fique, Senhor, no nosso coração. Muito obrigado por essa mais uma chance sobre a vida, Senhor, dessa pessoa. E eu creio que o espírito da morte, que não chegou sobre as nossas vidas para ceifar nós, porque o Senhor nos livrou. Porque muitos de nós já éramos para ter partido deste mundo. Mas o Senhor te ama. O Senhor olha para você e vê que você é uma pessoa especial para Ele. É uma pessoa que tem valor para o Senhor aqui nesta terra. E você será uma pessoa referencial sobre a vida de muitas pessoas. No teu trabalho, na faculdade, na escola, aonde você estiver. E eu declaro em nome de Jesus a salvação do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor venha te levar em paz. Que o Senhor venha te levar em segurança. Levante suas mãos mais alto. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida. Essa semana será uma semana poderosa em Cristo Jesus nas nossas vidas. E eu quero declarar sobre a vida de cada um as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Israel. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, em nome de Jesus. Se você crê, se manifeste nessa noite, mais forte que você puder, com aplauso e um grito de júbilo mais alto que você puder. Que Deus te leve em paz, que Deus te leve em segurança. Dê uma graça e paz para o seu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua.